Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite. Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 21, mas nós vamos nos deter do verso 24 até o verso de número 34. A gente vai fazer a leitura a partir do verso de número 21. E nós vamos nos deter do verso 24 até o verso de número 34. Em nome de Jesus. Amém. Você encontrou? Se você puder ficar de pé, eu agradeço demais. A gente vai ler o texto, tá certo? Isso é uma estratégia do pregador para que você não durma, né? Está dormindo, acorda, pelo menos na introdução do sermão, tá certo? Verso 24 verso 21 até o 34, o texto diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Os irmãos podem sentar. Nas duas últimas oportunidades que eu tive aqui, irmãos, eu preguei no texto da grande tempestade, quando Jesus acalma a grande tempestade, e em seguida eu preguei também quando Jesus liberta aquele endemoniado em Gadara. É interessante que esses dois textos ligados ao que nós acabamos de ler aqui nessa noite, ele é na realidade uma sequência do que aconteceu na vida de Jesus. E de imediato eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: Jesus passa um dia todinho ensinando em Cafarnaum. E ele, à tardinha, exorta, na realidade ele manda que os discípulos passem para outra margem e vai com os discípulos dentro de um barco. Aquele barco é atingido por uma grande tempestade, né? A tempestade é acalmada e finalmente eles chegam na região de Gadara. E ao chegar lá, tão repentinamente como veio a tempestade, veio um homem endemoniado, possesso de demônios, e Jesus também liberta aquele homem daquela legião de demônios. Depois disso, os gadarenos rejeitam Jesus e o expulsam de sua terra. E Jesus faz exatamente o caminho contrário, a viagem contrária que ele acabara de haver feito. Ou seja, aqui quando ele chega diante de Jairo, ele está de volta a Cafarnaum. De volta a Cafarnaum. E o que me chama a atenção é que, ao contrário daquela multidão que expulsou Jesus de Gadara, a multidão aqui é outra. É uma multidão que se encanta por ele. É uma multidão que recebe Jesus de uma forma calorosa lá em Cafarnaum, né? Mas uma coisa, há um detalhe aqui. Essa multidão é diferente de Gadara, mas é a mesma que já esteve com ele, ouvindo seus ensinamentos alguns dias atrás.
alguns dias atrás. E antes de nós irmos para o texto a partir do verso 24, eu gostaria de lembrar a vocês, na realidade, o seguinte: que a multidão aqui comprimia Jesus, né? Eu creio que era muito difícil até para Jesus caminhar. Talvez cerca de 5 ou 10 mil pessoas estavam ao seu redor, cada um com uma expectativa diferente, cada um com um desejo diferente, cada um com uma necessidade diferente, e todos o comprimia. Mas apenas dentro dessa grande multidão, duas pessoas se destacam nesse relato entrelaçado. Quais? Um religioso chamado Jairo e uma mulher que era extremamente enferma. São essas duas pessoas que se destacam nesse texto. E inicialmente eu percebo alguns contrastes entre esses dois personagens que se destacam nessa história. E quais são? Primeiro, Jairo era um chefe da sinagoga, ou seja, era alguém extremamente conhecido naquela cidade. Ele era uma figura pública, ele era alguém respeitado, ele era alguém, irmãos, que talvez toda Cafarnaum o conhecia. Ao contrário, essa mulher era uma anônima. Ela mal saía de casa. Ela não tinha na realidade nem vontade de sair de casa, e ela até nem podia sair de casa porque ela era uma imunda, considerada pela lei, segundo Levítico, capítulo de número 15. Outro contraste que eu vejo aqui nesses dois personagens: para ser chefe da sinagoga, a pessoa tinha que ser rica. Jairo era um homem de posses. Além de religioso, ele era alguém extremamente rico. Ao contrário de Jairo, essa mulher era uma mulher que vivia na miséria. Os poucos recursos que ela tinha, ela gastou totalmente na mão de vários médicos. Ela não tinha mais dinheiro algum. Terceiro contraste entre esses dois personagens: além de ser rico, além de ser famoso, Jairo, nos últimos 12 anos da vida dele, ele conviveu em harmonia na família. Por quê? Porque ele tinha uma filhinha única. E há 12 anos que ele celebrava na casa dele o aniversário daquela filha que era para ele, por assim dizer, o grande galardão da vida dele. Por 12 anos ele pôde comemorar com alegria, juntamente com a sua família, cada data natalícia da sua filha. Ao contrário da mulher hemorrágica, os últimos 12 anos de vida dessa mulher foi um verdadeiro tormento. A partir do momento em que ela viu um diagnóstico médico, possivelmente dizendo que ela tinha um câncer uterino, e que a cada ano piorava cada vez mais, essa mulher viveu 12 anos de inferno, enquanto que Jairo viveu 12 anos celebrando a vida. Mas há um outro contraste entre esses dois personagens. Qual? Jairo fez um pedido público a Jesus. Mesmo sendo uma pessoa humilde, é verdade, mesmo sendo uma pessoa que tinha tristeza no coração, é verdade, Jairo encarou Jesus de frente. Ele não tinha nenhum trauma. Já essa mulher, não. Ela aborda Jesus por trás, no anonimato, sem sequer ser vista. Por quê? Tal era a dor da alma dessa mulher. Tal era o trauma que essa mulher carregava dentro do seu coração. Ela não só tinha uma dor física. Eu creio que talvez a maior dor daquela mulher fosse uma dor na alma. Por quê? Porque a situação daquela mulher por 12 anos envergonhava ela. Ela tinha vergonha de ser quem ela era. Uma mulher impura, uma mulher imunda, uma mulher hemorrágica. O intrigante nesse relato aqui é o seguinte, irmãos, também, que foi Jairo quem foi buscar Jesus. Foi Jairo quem abordou Cristo, quem orou, quem conversou, quem se prostrou inicialmente a Cristo. Mas, indo de encontro a todas as expectativas, Jesus atendeu primeiro essa mulher, para depois
atender a Jairo. E cabe, antes de entrar no texto, uma primeira aplicação para nossas vidas aqui nessa noite. Muitas vezes nós estamos orando por algo, e a gente ora muitas vezes por uma situação familiar, por uma situação no trabalho, por uma enfermidade, e às vezes parece que Jesus custa em nos atender, enquanto que pessoas que nós oramos por Ele recebem muitas vezes na nossa frente aquilo que nós achávamos que era de direito nós recebermos. Porque afinal de contas, a situação de Jairo era urgentíssima. A filha dele estava à beira da morte, estava praticamente morrendo. E para quem esperou 12 anos, será que não podia esperar uma hora a mais? Uma hora a mais? Isso é intrigante nesse texto, mas eu acredito que não. Mas vamos para o texto, verso de número 24 e 25, vamos reler. O texto nos diz assim: Jesus foi com ele, com Jairo. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vamos parar um pouquinho aqui. O verso 24 diz de forma clara a gente que não só apenas Jairo, mas também uma multidão entusiasmada estava disposta a seguir Jesus. Mas há uma coisa aqui nesse verso 24 que é digno de nota: um verbo, o verbo seguir. Interessante que aqui no verso de número 24, quando a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus, é diferente, por exemplo, de Marcos 2,14, quando Jesus faz um chamado a Levi, a Mateus. Eu vou ler o texto, diz o seguinte, olha: quando ia passando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. No português os verbos são iguais, o sentido da palavra é o mesmo, mas no grego não é. Nesse verso 24 aqui, se relacionando à multidão, é dito que a multidão não queria o discipulado, ao contrário de Levi e dos discípulos. Quando Jesus diz a Levi: siga-me, o sentido da palavra ou do verbo seguir aqui, Jesus está dizendo a Levi o seguinte: seja uma pessoa ensinável. Ou seja, seja uma pessoa que se envolve comigo. Seja alguém que não esteja disposto apenas de caminhar comigo, mas que você tenha vontade de mudar de vida. Que você esteja imbuído na missão. Que você participe dos meus sofrimentos. Mas aqui a multidão não é dito isso. A multidão simplesmente seguia. Não para o discipulado, mas a multidão apenas acompanhava. A multidão apenas caminhava. Talvez por curiosidade, quem sabe por necessidade, mas nunca por compromisso. E como isso me chamou a atenção, porque ainda hoje há muita gente que age assim para com Jesus, para com a igreja, para com o reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque lendo, por exemplo, a carta de João à igreja de Laodiceia, eu não percebo na igreja de Laodiceia nenhum pecado moral. Eu não percebo na igreja de Laodiceia nenhuma heresia. E Jesus diz àquela igreja que eles se decidissem: ou eles fossem crentes, aliás, quentes, ou fossem frios, mas que não continuasse sendo morno. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo ali? Que o grande pecado daquela igreja, assim como essa multidão, era a indiferença. A indiferença para com ele, para com a obra dele, para com a igreja dele. Não é diferente hoje, irmãos. E eu vou dar um exemplo que lança luz sobre o que eu estou querendo dizer. Há muitas pessoas que veem a igreja como um ônibus. Em que sentido? Eu entro no ônibus, pago a minha passagem, o pastor dirige e lá vamos nós. E eu gostaria de dizer a você que não é assim. A igreja não é um ônibus, a igreja é um barco, onde cada um de nós temos um remo, onde todos nós estamos o quê? Juntando ou somando forças para chegar ao alvo. É exatamente isso aqui que Jesus está dizendo, que Marcos está falando quando diz: a multidão seguia Jesus, mas seguia por seguir, ia por ir.
Aquela multidão não estava disposta em momento algum a se comprometer com o reino. Verso de número 25. Estava nessa multidão uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Oh, meus amados irmãos, você imagina o que era, eu fico imaginando como fisicamente era aquela mulher. Quantos quilos essa mulher deveria pesar? Eu acho que ela era tipo um fantasma. Ela só tinha osso e pele. 12 anos, não quer dizer que todo dia ela sangrava, mas constantemente ela sangrava. Durante 12 anos aquela hemorragia não cessava. Eu fico imaginando quantos quilos aquela mulher pesava. E esse número 12 nos dá a ideia do prolongamento desse sofrimento. Ela vivia um sofrimento prolongado. Mas uma coisa me chama a atenção, que ela viveu esse tempo não apática, exatamente o contrário. Ela buscou, ela lutou, sabe? Ou seja, a sua esperança, apesar dela lutar tanto, sempre foi frustrada. Aí cabe uma pergunta minha a você: quanto tempo dura o seu sofrimento? E não venha me dizer que você gosta de sofrer. Não tem nenhum de nós aqui que gostamos de sofrer. Você sofre há quanto tempo? O ponto aqui é o seguinte: eu gostaria que você entendesse que foram 12 anos de enfraquecimento constante, não só do corpo, mas na alma. Mas na alma. Sabe por que eu destaco isso? Porque existem dores na alma, irmãos, que doem muito mais do que uma dor física. E essa mulher sofria por 12 anos desses dois tipos de dores. O que eu chamo a atenção aqui para vocês, que esses 12 anos dessa mulher foram anos de sombras espessas da alma. Eu não sei se você está passando por isso ou já passou. É aquela dor que não vai embora. É aquele tipo de dor que não cessa. É aquele tipo de dor que não dá trégua. É aquele sofrimento que tira o seu sono. As madrugadas dessa mulher enferma eram marcadas pela falta de sono, creio eu. Dia e noite essa mulher deveria chorar. E eu fico imaginando como estava o coração dela. Eu fico imaginando como era conviver com essa pessoa. E eu gostaria de lhe dizer a você: todo sofrimento prolongado, é normal que a gente entristeça o nosso coração. Eu tenho muito medo daquele tipo de crente que diz que é só vitória. Nós passamos por momentos assim. E quando esse sofrimento nos abate, demora a sair, o estado do nosso coração fica enfraquecido. Nós somos pó, irmãos, isso é realidade. Há um provérbio que eu gosto muito, capítulo 13, verso 12, que Salomão escreve o seguinte, olha: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que é que eu gostaria de dizer aqui a você? A vida, ela sempre é feita de decisões. Essa mulher aqui, nesse dia fatídico para ela resolveu decidir-se por Cristo. Ela decidiu tomar uma decisão na pessoa de Jesus Cristo. Ela tomou essa decisão firme na vida dela. E eu quero lhe dar um conselho aqui: não é sensato da nossa parte empurrar com a barriga decisões que precisam ser tomadas urgentemente. Talvez você tenha uma decisão urgente para tomar, e você está adiando há dias. Eu gostaria de lhe exortar aqui nessa noite, de lhe encorajar aqui nessa noite, à luz das Escrituras. Será que você não tem adiado decisões que já eram para ter sido tomadas? E eu não estou falando de decisões na carne.
Eu não estou falando em decisões sem a Bíblia aberta. Eu estou falando em decisões que você sabe que está certo ou está errado, mas precisa tomar essa decisão à luz das Escrituras. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque ninguém pode assumir o seu lugar para tomar decisões que só você tem o direito de tomar. Portanto, tome-as. Essa mulher tomou uma decisão e disse: hoje é o dia que eu vou. Hoje é o dia D para mim, eu vou tomar essa decisão. E ela mirou na pessoa certa. Veja que ela não se encantou com Pedro. Veja que ela não se encantou, irmãos, com Bartolomeu. Ela não se encantou com Tiago. Ela tinha um alvo certo. O alvo dela era Cristo. E ela tomou uma decisão. Talvez você esteja aqui nessa noite e à luz das Escrituras você tenha que confrontar alguém ou exortar alguém. Exorte-o. À luz das Escrituras. Deus não está chamando você hoje para tomar decisões carnais, mas Deus está chamando você hoje para tomar decisão crucial no seu casamento. Versículo de número 26. Olha o que nos diz o texto sagrado. Que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Uma palavra resume os 12 anos dessa mulher: desesperança. Essa mulher não tinha nenhuma esperança. Por quê? Porque ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Eu quero acreditar, irmãos, que esse tratamento deveria ser muito dolorido. Você imagina o que era a medicina 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, aquela mulher bateu o que foi de médico, de porta em porta, para fazer esse tratamento. E a Bíblia diz que ela padeceu, talvez de dor, talvez de desonestidade por parte desses profissionais, talvez tenha sido isso, sabendo que o caso não tinha jeito, e mesmo assim tirando até o último centavo dela. É possível que isso aconteça. Eu não estou dizendo que todo médico é assim, irmãos, mas à luz do texto sagrado pode ser que isso tenha acontecido com essa mulher. E ela era uma batalhadora incansável. Repito, ela não era ninguém acomodada. Onde havia uma gota de esperança, essa mulher corria atrás. Onde havia uma brecha de possibilidade, ela buscava. Só que ela não tinha êxito. Oh, meu irmão, a medicina é uma bênção. Nós que estamos doentes devemos recorrer à medicina, sim. Contudo, há coisas que a medicina é limitada. Tem coisas que a inteligência humana não pode dar jeito. Esse aqui era um caso, devido à limitação da medicina na época. Mas nós temos uma doença maior dentro de nós, que não tem médico nenhum na face da terra que nos cure. E essa doença tem 6 letras. Chama-se pecado. E o único possível de dar solução para esse grande mal que nos aflige chama-se Jesus Cristo. Só o sangue dele pode nos libertar. Eu achei isso aqui muito interessante. Parece-me que essa mulher, parece, não é verdade, ela era tida como ninguém, como alguém que não tinha jeito, como alguém que estava fadada à morte, ponto final. Como isso me chamou a atenção. Apesar dela ser tudo isso batalhadora, essa mulher não teve êxito nas suas buscas até então, né? E eu fiquei imaginando uma coisa. Imagine se essa mulher fosse casada. A Bíblia não diz se ela era casada ou solteira. Não nos informa nem a idade dela. Mas pense comigo, conjure comigo aqui o seguinte: imagine se essa mulher fosse casada. 12 anos sem o marido tocá-la. 12 anos que ela dormia em um quarto separado do marido. Imagine se ela tivesse filhos. 12 anos sem poder abraçar um filho. Eu fico imaginando, cidade pequena, Cafarnaum, né? Quem sabe o marido dela, 12 anos atrás, chegou para ela e disse o seguinte: mas querida,
a esposa de Jairo está grávida. O que era que aquele homem estava dizendo, se ela fosse casada daquela mulher? O ventre da mulher de Jairo, ei, é um solo fértil, enquanto que o seu é um deserto árido. Ela não podia dar à luz, ela via todas as suas vizinhas ficando grávida, todo aquele povo de Cafarnaum ficando grávida, mas ela própria não podia gerar ninguém. 12 anos sequer sem tocar no marido. Eu fico imaginando como estava o casamento dela. Mas pense comigo, se ela fosse solteira, qual era o jovem que ia se interessar por uma mulher daquela? Nenhum. Ela era considerada pela sociedade alguém imunda. Imunda. Aonde ela sentasse, teria que ser lavada a cadeira. Se ela se deitasse numa cama, aquela cama teria que ser trocada tão logo ela se levantasse. Ela não podia ir a uma festa, ela não podia ir ao templo, ela não podia ir a uma sinagoga, ela não podia ir a um mercado. Em canto nenhum ela podia ir. Não é de se estranhar que até um endemoniado fosse fitando Jesus frente a frente, enquanto que ela jamais. Por quê? Porque ela era alguém que a autoestima dela vivia amassada. Por quê? Ela não podia se relacionar com ninguém. Ela era alguém isolada, alguém que não tinha relacionamento social. Ela vivia no ostracismo social. Ela era impedida de se relacionar com quem quer que fosse. Com quem quer que fosse. Deixa eu lhe dar um conselho a você que está aqui nessa noite. Ninguém aguenta viver em um casamento onde só existe crítica. Ninguém consegue viver com um cônjuge que nunca reconhece o outro. Atente para o que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite. Essa mulher talvez por 12 anos, ela só ouvia do seu marido que ela era uma enferma talvez, que ela não prestava para nada talvez. Os filhos queriam um abraço, mas não podia abraçar a própria mãe. O que é que eu aprendo aqui nessa noite? Não tem nenhum relacionamento que não se abale quando não tem troca de carinho, quando não tem elogio. Ninguém resiste a viver assim, irmãos. Não tem filho que se reprima com um pai e uma mãe que nunca verbaliza que valeu a pena criá-lo. Não tem pai, irmãos, que não tenha desgosto de nunca ser reconhecido pelo filho. Você tem problema de elogiar? Tem gente que tem. Tem gente que nunca elogia. Você vive 30, 40 anos com uma pessoa, você não recebe um elogio. Agora a crítica todo dia. Essa era, na realidade, os 12 anos dessa mulher. 12 anos de críticas. 12 anos de crítica. Atente para o fato. A situação dessa mulher só piorava. Deixa eu dizer algo aqui a você. Família é lugar de resolver conflitos, é verdade. Mas família também é lugar de elogio, de amor, de abraço, de segundas oportunidades. Assim também é a igreja. Nós estamos aqui, irmãos, para nos perdoar. Nós estamos aqui para convivermos um com os outros, com nossos pecados, com nossos defeitos, com nossas mazelas, mas nós somos um corpo. Assim é a igreja. Você foi colocado aqui exatamente para isso, né? Para Deus trabalhar com você, para Deus trabalhar no seu caráter, para Deus trabalhar no meu caráter. Nós fomos colocados aqui exatamente para isso, para crescermos juntos. Por quê? Porque ninguém anda, meu querido, só levando dia e noite um jugo pesado. A dor dessa mulher, creio eu, era muito mais na alma do que no próprio físico. Olhe para o verso número 27. Olha o que nos diz o texto. O verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus,
A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Interessante como é importante a gente tomar decisões, mas decisões corretas, decisões conforme a palavra de Deus. O que é bom para mim, ela perguntou, o que é vital para mim, creio eu, né? E ela tomou a decisão. De alguma forma, a fama de Jesus chegou até os ouvidos daquela mulher, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma atitude importante para ela, que via de regra nós também temos que fazer: romper com a multidão. Ô irmãos, há um ditado popular que diz o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Que ditado errado. Via de regra, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Essa mulher fraca, debilitada, ela teve que romper com a multidão. Era o caminho possivelmente mais difícil, porque ela não iria pegar Jesus de frente. Ela teve que vir por trás da multidão, abrindo o caminho, naquilo que nós podemos chamar de caminho estreito. E eu tenho algo para lhe dizer aqui nessa noite. Sempre que a multidão aparece na Bíblia, ela nunca ajuda, ela sempre atrapalha. Vou lhe dar alguns exemplos aqui. Foi a multidão que mandou Bartimeu o quê? Se calar. Foi a própria multidão que impediu Zaqueu de ver a Jesus Cristo lá em Jericó. É a mesma multidão. Interessante que depois dessa passagem aqui, depois que cura a filha de Jairo, Jesus volta para Nazaré. E o capítulo 6, e o verso 6 do mesmo evangelho de Marcos, diz que lá Jesus curou alguns enfermos, mas não pôde fazer muito milagre. E o que chamou a atenção de Jesus naquela cidade foi o quê? A incredulidade da multidão. O que me chama a atenção aqui, com o que você precisa romper hoje? Com o que nós precisamos romper hoje? Eu vou lhe dizer com o que é. Com tudo aquilo que lhe afasta de Cristo. Tudo aquilo que afasta você de Cristo. Não importa o quão bonito seja, o quão valioso seja, o quão importante seja para você, se lhe afasta de Cristo, é cilada. E eu vou um pouquinho adiante. A única maneira de nós sermos verdadeiramente felizes, ou a única maneira de ser feliz em Cristo, é se a gente se sente infeliz sem Ele. A gente fala muito sobre tentação. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Para você, o que é tentação? Eu lhe respondo. Tentação é tudo aquilo que nos leva a perder o encanto por Cristo. Qualquer coisa que leva você a perder o encanto por Cristo, a perder o encanto por sua igreja, isso é uma tentação. Está aqui essa mulher tomando uma decisão firme, rompendo com aquela multidão, porque via de regra, a multidão sempre fala contra Cristo. Irmãos, interessante, a Bíblia diz que nós seríamos levados o quê? Para o meio de lobos. A opinião da maioria nem sempre é a opinião do Evangelho. Até o seu próprio coração vai lhe enganar. Não siga seu coração, siga a Bíblia. Siga a Bíblia, né? E cuidado com a opinião dos outros, principalmente daqueles que não têm intimidade com Deus. Essa mulher rompeu com a multidão. Verso 28 e 29. Olha o que nos diz o texto sagrado. O texto diz assim: porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Meus amados irmãos, se a multidão era, e como realmente era, uma barreira que ela teve que transpor, e nós também temos que enfrentar, ela tinha outra barreira. E que barreira? O seu próprio coração. O seu próprio coração.
Meus amados irmãos, 12 anos vivendo num flagelo torna um coração o quê? Duvidoso, vacilante, decepcionado. Afinal, eram 12 anos constantes de quê? De frustração eterna, de decepções. Deixe-me lhe dizer algo aqui. Há muitas vezes na nossa vida, irmãos, que nós temos que pregar para nós mesmos. Quando ela entrou dentro dessa multidão, o verso 27 diz o seguinte, olha. Aliás, o 28. Ela dizia o quê? Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Ela estava dizendo isso para quem? Para a multidão? Não. Ela estava dizendo aquilo para ela própria. Ela estava dizendo aquilo para o próprio coração dela. Ela estava ela própria querendo acender a sua chama. Ela estava falando consigo mesma. Ela estava dizendo ao seu próprio coração: não duvide, não duvide, creia. Era para ela mesmo que ela estava pregando aqui. E isso é uma necessidade que todos nós temos, de falar ao nosso próprio coração acerca das verdades que nós temos aprendido. Ela ouviu falar de Jesus e aquilo para ela foi suficiente, e ela começou a pregar para ela própria. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Vai ter momentos na sua vida que sua fé vai vacilar. Vai ter momentos na sua vida que seu próprio coração vai ser seu pior inimigo, que você não vai querer ir adiante, esperar mais um pouco, ir pelo caminho estreito. Todos nós passamos por essa fase. Essa mulher também, 12 anos de não, 12 anos de decepção. Como era que estava aquele coração? Não tem jeito. E quem sabe você entrou aqui nessa noite e faça a seguinte pergunta. Talvez esteja pessoas perguntando assim: para que eu casei? Meu casamento está falido. O que é que você tem que pregar para o seu coração? João capítulo 2. O primeiro milagre de Cristo foi num casamento. Quando ele chegou naquele casamento, faltou vinho, símbolo de alegria. E Jesus transformou a água que tinha ali em vinho, trazendo alegria de novo para o casamento. Por que você quer desistir do seu? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com um filho problemático. O que é que seu coração tem dito a você? Que não tem jeito, que está perdido, que é assim mesmo. O que é que você tem que pregar para o seu próprio coração? A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que seu filho é rebelde. Rebelde. Não quer nada com a igreja. Eu vou dizer algo aqui a você e guarde no seu coração. Estique seu braço até onde ele pode ir. Quando você não puder fazer mais nada, solte. Sabe por quê? Nossos filhos são mais filhos de Deus do que nossos. Deus cuida muito mais deles do que você. E Deus sabe como trabalhar. Eu não sei totalmente, você não sabe totalmente, mas aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, pode até colocá-lo junto com os porcos. Mas um dia ele volta. Terceiro, talvez o grande medo seu seja de provisão. Né? Provisão. Medo de quê? Do desemprego. Ô irmãos, como a nossa fé é vacilante. A minha Bíblia diz o seguinte: eu nunca vi um justo sem resposta. É ou não é? Nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não conheço um dizimista fiel que passe provação. Não conheço. Não tem o pudim, mas tem pão francês. Com margarina não, né? Com manteiga. Todos os dias. Enquanto que o não dizimista trabalha duro, o devorador entra e acaba com tudo. Era para estar rico. Não era? Você não crê assim não? É fé.
Talvez você tenha entrado aqui e você seja vítima de injustiça. Injustiça. Como dói. Como dói você saber alguém que você ama, alguém que toma santa ceia com você, lhe traindo pelas costas. Já passou por isso? Já passou por isso? Elias foi vítima de uma injustiça. Ele orou para que aquela viúva tivesse um filho, né? Ela teve um filho, o menino morre, a mulher olha para ele e diz: o culpado é você, Elias, eu não pedi filho a você. Ele coloca aquele menino nos braços, sobe para o quarto dele e simplesmente ora a Deus. E eu aprendo uma coisa: se nós falássemos mais com Deus, nós falaríamos menos com os homens. Se nós apresentássemos nossos pecados e nossos desafios diante de Deus, a gente cortava menos dos irmãos pelas costas. Isso é uma grande realidade. Meus amados irmãos, em 1912, o jornal The American comentou o naufrágio do Titanic. Foi um noticiário de uma página inteira. E aquele jornal relatou a morte de mais de 1.500 pessoas. Porém, o editor do jornal só deu ênfase para um único homem. Ele chamava-se John Jacob Astor. Só esse homem tinha valor para o editor daquele jornal. Graças a Deus que com Cristo não é assim. Você tem valor. Nós temos valor. Essa mulher hemorrágica, ela não era conhecida da sociedade, mas ela era conhecida pelo Rei dos Reis. Aquela enfermidade não atormentava apenas ela. Aquela enfermidade também chegou ao conhecimento daquele que podia resolver. O que é que eu aprendo aqui? Os nossos dilemas mais escondidos estão expostos diante daquele que pode resolver. E por que a gente não dorme tranquilo? Talvez falta fé em nós, irmãos. Verso 29. Olha que coisa. Diz o seguinte: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Meus amados irmãos, é intrigante que em uma multidão com os mais variados tipos de necessidades, apenas uma mulher inicialmente saia curada. Sim ou não? Eu fiquei imaginando, no meio de talvez 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, por que apenas uma pessoa saiu curada? E eu fiquei pensando acerca da igreja hoje, da igreja brasileira, da igreja mundial. Num dia como hoje, a gente pode afirmar que milhões de pessoas no nosso país estão nos templos evangélicos. Mas minha pergunta é: será que não está igual essa multidão, acostumada a vir à igreja, porque acha errado deixar de vir, mas infelizmente nunca tiveram um contato real com Cristo? Meus irmãos, as igrejas estão abarrotadas de pessoas vazias de Deus. O que é triste aqui? Que muita gente ora, mas não chora mais pelos seus pecados. Que muita gente lota nossos templos, tomam santa ceia, comem um pão, bebem o vinho, mas não se alimentam de Cristo. É trágico saber o seguinte: que muitos são batizados nas águas, mas muitos não são cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por Ele. Eu gostaria de dizer a você, ou lembrar a você, que o Espírito Santo não é uma força, como diz os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo é o próprio Deus. Meu irmão, eu entendo o seguinte: que quando o Espírito Santo habita numa pessoa, essa pessoa não se torna perfeita, mas ela busca a perfeição. Busca a perfeição. O que me chama a atenção aqui nessa noite, que
E se nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, a gente controla nossa mente, a gente luta contra os pensamentos contrários, a gente muda o nosso linguajar, a gente muda a nossa indumentária, a gente muda o nosso falar, a gente muda as nossas amizades, a gente escolhe os locais que nós podemos ir, as nossas motivações são outras. Por quê? Porque nós somos habitados por Ele. O que é que eu estou querendo dizer aqui a você? Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Quem vive em pecado, irmãos, deliberadamente, não é salvo. Quantas vezes nós temos que dizer isso aqui? E às vezes a gente se liberta de um adultério, mas não se liberta de uma língua caluniosa. E é tão pecado quanto. Tão pecado quanto. Me permita um parênteses aqui. De todos os pastores que me influenciaram no seminário, teve um em particular que eu tinha um carinho muito especial. E esse homem, ele me lecionou por 3 anos consecutivos. E ele era pastor de uma igreja em Salvador, na Bahia. Ele contou uma história que me marcou. Ele disse que na igreja que ele pastoreava, havia um louvor extremamente abençoado. E ele disse que os jovens, os líderes desse louvor, eram um casal de noivos. E com um certo tempo ele começou a notar que a moça estava diferente. E ele a chamou para conversar. E disse: fulana, está tudo bem com vocês? Ela disse: está tudo bem, pastor, graças a Deus. E o tempo foi passando, e ele via que ela não ficava mais no culto, terminava de louvar e ia embora. E ela não tinha paz. Ela começava a se sentar em várias cadeiras e não olhava no olho dele. E ele chamou ela para conversar de novo e disse: fulana, está tudo em paz? Ela disse: está tudo em paz. Passou-se alguns meses e aquela moça entrou num dia de segunda-feira desesperada na igreja. Disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. E ele disse: o que é? Ela disse: eu e fulano estamos em fornicação. Interessante, desde o dia que nós cometemos o primeiro ato, que um sapo gigante me acompanha da igreja até em casa e me deixa na porta de casa, e eu estou pronta a enlouquecer. Eu não aguento mais. E aquele pastor orou com aquela jovem, mandou chamar o noivo dela, oraram os 3 juntos, se arrependeram, foram disciplinados, se casaram e tocaram a vida. O que é que eu gostaria de dizer aqui a você? Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Essa mulher, ela entrou naquela multidão, disposta a mudar de vida, a se libertar daquele mal, porque ela sabia que só Cristo pode perdoar. Talvez você tenha aquele pecado de estimação. Eu lhe dou um conselho aqui nessa noite: busque ajuda, procure ajuda. Há pessoas aqui que podem lhe ajudar. Busque ajuda no Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais conviver com isso. Talvez hoje seja seu dia de romper totalmente com isso. Verso 30 ao verso 34 e a gente encerra. O texto diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amados irmãos, com base no verso 30 e no verso 31, eu lhe faço uma pergunta aqui. Por que Jesus pergunta quem o tocou? Jesus não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? E por que Jesus aqui pergunta quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu poder. Por que Jesus fez essa pergunta?
quem tocou na minha roupa? Creio eu que Cristo, nesse exato momento, estava querendo evitar que com aquela mulher acontecesse o que aconteceu com os 9 leprosos. Aqueles 10 leprosos vieram até Cristo, só um veio agradecer. 9 saiu daquele encontro curado, mas não voltou para agradecer. Essa mulher estava saindo dali curada, com certeza curada, mas não perdoada. Se ela saísse somente pelo toque e fosse embora naquele exato momento, talvez ela não voltasse nunca mais. Como tem pessoas assim, começam bem na igreja. Eu tenho muito medo de quem é assim, com todo o fogo, com todo o vigor, com todo o gás, com 2 meses, acabou. Não quer mais envolvimento. Jesus diz: ei, vem cá, quem me tocou? O que era que Jesus estava querendo com essa pergunta? Se envolva comigo, declare a sua fé, diga quem eu sou, diga o que eu fiz. Ou seja, na realidade, se envolva comigo. Faça com que a sua fé não seja uma fé anônima, como essa era a enfermidade. Se envolva comigo. Meus amados irmãos, eu não sei se você notou aqui, mas no verso 33 e no verso 34, olha bem o que diz o texto sagrado. Diz o seguinte, olha: então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Essa mulher recebeu 3 curas distintas. 3. A primeira, a cura física. O fluxo foi estancado, a hemorragia acabou. Mas uma coisa me chamou a atenção: ela recebeu também a cura emocional. Ela tinha uma ferida também na alma, e Jesus chama aquela mulher de quê? De filha. Quanto tempo talvez ela não recebeu um elogio, alguém que se importasse com ela, e Jesus a chama de filha, né? Mas não somente uma cura física e uma cura emocional, ela recebeu também uma cura espiritual, e disse: a tua fé te salvou. Eu lhe pergunto aqui nessa noite: vale a pena a gente sair daqui curado? Jesus pode lhe curar fisicamente? Eu não tenho dúvida disso, porque o poder está nele. Tiago diz: existe alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros da igreja e unge com óleo, né? E a oração da fé salvará o enfermo. Não é verdade? Você pode sair daqui curado dessa noite? Claro que sim. Mas a minha oração nessa noite é que você possa sair daqui salvo, liberto do seu mal, que eu não sei qual é. Talvez seja um gênio terrível, talvez seja um caso amoroso, talvez você seja metido a boia ainda, quer ter vida de solteiro sendo casado, saradão, bonitão, acha que é a bala que matou John Lennon, né? Jesus lhe chama hoje para se libertar desse mal, para se libertar desse mal. Há cura para você essa noite. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Assim como Cristo pôde estancar a hemorragia dessa mulher, Ele pode estancar nessa noite a hemorragia da sua alma, dar sentido à sua vida. Há cura para você que entrou aqui atolado num pântano de pecado. Há cura para você que entrou aqui e vive atolado no lamaçal de pecado. Há cura para você. Há cura para você que está aqui, que já caiu, mas que caiu novamente. Cristo pode restaurar de novo a sua vida. Há cura para pessoas aqui nessa noite. Eu não sei porque Deus está me direcionando nesse sentido,
Não perca seu casamento. Não perca seu casamento. A cura. Ô irmãos, às vezes Deus nos dá um presente. Não sei nem se eu posso dizer isso. Posso? Às vezes Deus nos dá um presente. Posso sim. Né? E a gente com a própria mão estraga. Aí vai perambular na mão de vários médicos, buscando solução naquilo que está ao nosso lado. Algumas aplicações rápidas aqui nessa noite e a gente termina. O que é que eu aprendo aqui nessa passagem aqui? Essa mulher ela podia ter desistido, mas ela se aconselhou. Há momentos da nossa vida que nós mesmos temos que nos aconselhar, falar com o nosso próprio coração. Deixe-me lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Talvez você tenha conselho para os outros, mas você não tem conselho para si mesmo. Às vezes a gente diz a uma pessoa: fulano, se envolva na obra. Às vezes a gente diz ao filho: meu filho, como é bom a igreja, mas a gente mesmo não se envolve. Você está vendo como a gente tem conselho para os outros, mas não tem conselho para si mesmo? Meu filho, eu quero ver você criado na igreja, mas ele vê que você não gosta da igreja. É necessário que você aconselhe-se a si mesmo. Essa mulher aconselhou a si mesma, né? A si mesma. Ela aconselhou a si mesma. E às vezes nós temos conselho para os outros, mas não temos conselho para nós. Outra coisa interessante aqui: às vezes nós nem nos perdoamos. A gente comete um problema lá, né? E nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Se perdoe. Sabe qual é a minha expectativa nessa noite? Volte para casa livre desse mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo conselho aqui nessa noite, como aplicação para a nossa vida: nunca deixe Jesus como último recurso. Essa mulher bateu todos os médicos possíveis, mas ela deixou Jesus como último recurso. Eu gostaria de lhe lembrar: Ele sempre é o primeiro. Não seja refém do seu próprio braço. Não seja refém do seu próprio braço. Muitas vezes dentro de casa a gente altera a voz. Já aconteceu com você? No trânsito. Já aconteceu com você? O que é aquela vozinha lá dentro da gente diz para nós mesmos? Não é você não, não é porque seu coração é limpo demais não. É o Espírito Santo. Baixa a bola, né? Não é assim, alterou, baixa a bola. Você não é dono da sua agenda. O Espírito Santo sim. Não é verdade? É a pura realidade. Outra coisa: guie-se pela fé. Meu irmão, não tem um aparelho para medir fé. Seria um feômetro, né? Não existe um feômetro. Mas eu acredito que a fé dessa mulher talvez fosse um pouquinho maior do que a de Jairo. Por que eu digo isso? Porque Jairo vai até Jesus e começa a impor as regras. Vamos lá em casa, Jesus. Minha filha está à beira da morte. Tu vai impor as mãos sobre ela. Olha Jairo dando ordem. Tu vai impor as mãos sobre ela e ela viverá. Essa mulher diz: não. Basta que eu apenas toque. Eu vou sair dali curada. Eu e você, nós vivemos pela fé. Pela fé. Quem sabe você precise hoje de um milagre. Nós servimos a um Deus que é especialista nisso. Aliás, você que é convertido, você é um milagre. É ou não é? Nós somos um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, a gente termina aqui, que ela estava só, né? Ela foi deixada para trás, e Jesus olha para ela e diz o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Sabe o que eu aprendo aqui? É muito melhor ser uma dama de fé do que ser uma dama de ferro.
Quando você quiser chorar nos pés de Jesus, chore. Quando você quiser demonstrar alegria diante do Senhor, demonstre. Quando você quiser orar, quando vem sabe aquela saudade que dá às vezes no meio-dia, no meio do dia em nós, aquela saudade dos altares do Senhor. Pare tudo que você está fazendo e ore, porque o diabo jamais lhe pedirá para orar, mas Deus sim. Talvez você saia daqui nessa noite com essa convicção: eu preciso melhorar, mas não vai ser na força do meu braço. O Senhor vai me ajudar, e eu vou com certeza melhorar, porque você não é uma dama de ferro, você é uma dama de fé. Ô meu irmão, entenda uma coisa como final aqui nessa noite: existe hora de agir, mas também existe hora de confiar. Eu termino nessa noite apenas com a leitura de um salmo, não precisa abrir. O Salmo 126, versos 5 e 6, a Bíblia diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa mulher é alguém assim. Por que eu digo que essa mulher é alguém assim? Eu creio que ela saiu atrás de Cristo desesperada, chorando, mas ela ouviu uma palavra, e aquela palavra ela semeou naquele coração dela duro, que não tinha mais expectativa, mas aquela semente germinou, e ela voltou para casa como? Em paz. Sabe qual é a minha expectativa nessa noite? É que essa palavra, que essa semente que foi plantada, ou que foi semeada nessa noite, no seu coração, encontre guarida, e ela possa germinar, e você saia daqui, não de mãos vazias. Sabe por quê? Deus não despede ninguém de mãos vazias, a não ser que suas mãos estejam cheias de si mesmas. Mas se você é alguém como eu, um mendigo, que veio aqui buscar pão, eu tenho uma palavra final para lhe dizer: volte em paz, vá em paz, e fique livre desse flagelo. Eu não sei que flagelo você tem, mas que saia daqui nessa noite livre disso. Livre disso. Que o Senhor faça a obra no meio de cada um de nós que estamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Vá em paz e fiquemos livres desse mal.